Fala igreja, nós estamos passando aqui para te fazer um super convite, porque dia 9 de junho, a partir das 20h30, nós teremos um super culto de casais especial para o Dia dos Namorados aqui no Campus Cabana, não é não, amor? É isso mesmo, então se você é casado, namorado, noivo, você precisa estar aqui com a gente na cabana. Teremos aqui um convidado super especial. Acompanha só quem vai estar conosco no dia 9 de junho aqui no Campus Cabana. Uma família que vive os princípios da palavra, fala muito mais alto em favor do evangelho do que todos os sermões que a gente consiga pregar. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. O que você está disposto a quebrar para as paralisias dentro da sua casa cessarem? Pastor, eu não consigo perdoar, eu quebro o telhado. Não, orgulho. Pastor, estou com problema financeiro, eu quebro o telhado. Não, o cartão de crédito. Sua riqueza não está nas coisas que você possui, está naquelas que você jamais trocaria por dinheiro. O que é que você está disposto a perder, a quebrar para salvar seu casamento? Pastor, estou sendo tentado, estou cercado, está muito difícil, estou me mandando mensagem, eu quebro o telhado. Não, bloqueia! Então programe-se e estejam com a gente dia 9 de junho às 20h30 para um super culto de casais especial Dia dos Namorados. Fala meu povo, Brunão Morada aqui, passando para dizer para vocês que a nossa tour Adore, que tem acontecido no Brasil inteiro. Já passamos por Itajaí, passamos por Belém do Pará, passamos por Marabá, passamos por Araçatuba e Guarulhos, e foi absurdo, foi sobrenatural. E agora chegou a vez de São José do Rio Preto, nossa terra querida, nossa terra amada. Nossa história é marcada por São José do Rio Preto. Então, dia 15 de junho, quinta-feira, vai acontecer o Adore São José do Rio Preto. E é isso aí, meu povo de São José do Rio Preto, estamos convidando todos vocês para estarem com a gente. Aumente as suas expectativas por Jesus, porque Ele ama se manifestar nos lugares onde existe expectativa pela sua presença. Chama os seus amigos, chama a sua família, avisa todo mundo e corre, porque os ingressos estão esgotando. Vamos juntos, gente, vai ser sensacional. Bom dia! Sextou no programa Experimenta! Sexta-feira, e dia todo 9 esse de ânimo junho. pós-feriado, é isso aí. Agora são 7 horas da manhã, programa Experimenta no ar e hoje tá muito especial. Meu Deus! O programa de hoje você não pode perder. Teremos um testemunho aqui de restauração. É isso mesmo, gente, restauração de uma família. Então você não pode perder, fica ligadinho. Hoje, sexta-feira, dia 9 de junho. Amanhã é dia 10 de junho. O que é amanhã, Alex? Amanhã? O que é amanhã? O que tem amanhã? O que será que é amanhã? Sim, o que tem amanhã? Amanhã é aniversário da pastora Jéssica. Olha só. Vai, meu amor. Hey! Hey! Amanhã, gente, dia 10 de junho, meu aniversário. É isso aí. E também, hoje, nós temos o nosso culto de casais a partir das 20h30 lá no Campus Cabana. Movimento Level Up, logo após o culto de casais. E no final de semana, o nosso culto, né, às 10 e às 18 horas. Você não pode ficar de fora. É isso mesmo. Então vamos começar essa manhã louvando a Deus, Alex? Agora, um louvor mais agitado? Super. É isso? Vamos lá, pra gente, vai rolar até uma dancinha? Pode ser. Vou chamar a Jéssica pra dançar comigo então. Vai dar pra gente dançar dois ou não? Não, né? Já quebrei você. Não? não vai. Então tá bom, mas que a gente dança junto então. Vai, bora. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu.
Imagina, Que eu louvor né? animado, né? Pra essa sexta-feira, gostei, Ale. Ele é fiel para cumprir tudo que ele te prometeu. E vamos agora para o nosso momento devocional. Olha só, Jesus simplifica. João 3,3 fala o seguinte: em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Algo tão profundo como o novo nascimento é utilizado por Jesus para ilustrar de forma simples, para que qualquer interlocutor, por mais simplório que fosse, compreendesse a mensagem, a salvação. Nicodemos não era um homem comum, ele era um fariseu, mestre da lei, por isso seu conhecimento estava acima da média. Para poder viver o evangelho é necessário se desprender das complicações e das extravagâncias e ser puro e simples como uma criança. Como fez Jesus, precisamos responder às perguntas que as pessoas estão fazendo. Não deixá-las cair do encontro com mais perguntas do que chegaram. Seja simples em sua abordagem, como Jesus era simples. Toda criança, à medida que se desenvolve, tem a fase do porquê. Parece curioso, mas me lembro de que meus filhos sempre perguntavam: por que, pai? Como pai, eu sempre procurava uma forma simples de trazer clareza às suas dúvidas. Você pode pensar que Jesus é complicado, que quem o recebe não pode isso ou aquilo. A grande questão não é que não podemos, mas sim o que pode ser vivido nessa nova liberdade que Jesus conquistou por todos nós. Talvez Nicodemos tenha permanecido ainda com as suas convicções religiosas, enquanto o reino se expandia e era anunciado por aqueles que disseram sim ao chamado. Você também tem essa mesma escolha: ficar parado naquilo que acha ser certo ou viver a simplicidade do relacionamento com Jesus. A religião complica, mas Jesus simplifica. É isso aí, Jesus simplifica. É tudo simples, né? É isso mesmo. O amor de Jesus é simples e é isso que a gente precisa E acreditar queira todos viver os dias. essa nova história, né? É. Queira esse novo nascimento e esteja aberto para aquilo que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos agora, amor, para o nosso MDC? Minhas doses de cura? Vamos para as nossas doses diárias de cura. Então vamos para o nosso MDC dessa sexta-feira. É isso aí. A dose de cura, ela vem a você que precisa de uma solução, precisa de um alívio. A palavra de Deus é o nosso alívio. A palavra de Deus traz refrigério para nossa alma. E hoje eu quero ler com você Isaías 40:31. Isaías 40:31. Fala assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto, como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Imagina que a pessoa que está esperando em Deus, ela está abatida, ela está desmotivada. A gente sempre imagina, estou esperando em Deus, como se fosse algo que nos deixasse paralisados, que nos deixasse estagnados. Então, tem gente que associa o esperar em Deus em estar com a vida estagnada. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele mostra o contrário. Olha o que ele nos fala, que aqueles que esperam em Deus, eles voam alto. Eles voam como águias. Como assim? Ele tem visão. Porque quando eu começo a voar como águia, eu tenho visão.
Eu tenho visão de futuro. Eu tenho uma visão de uma nova expectativa. Eu tenho a visão daquilo que eu desejo viver. A Bíblia fala que aquele que espera em Deus, ele está lá, ó, correndo. Mas está exausto? Não. Ele não fica exausto, mesmo que esteja correndo. Se você está realmente esperando em Deus, você não vai ficar exausto. Você vai andar e não vai ficar cansado, porque eu estou motivado, porque eu não espero em homens. Talvez quem espera em homens, quem espera por uma situação, por uma pessoa, ele pode ficar cansado, exausto, preso àquele problema. Mas aquele que espera em Deus, ele voa, ele corre, ele anda, sem ficar exausto e sem ficar cansado. A pergunta que eu quero te fazer, por aquilo que eu acabei de falar, em quem você está esperando? Porque se você está cansado, se você está exausto, se você está limitado, será mesmo que você está esperando em Deus? Porque se você estiver em Deus, a tua reação será outra. Se você estiver esperando em Deus, é a reação de estar correndo, animado, voando. É a reação daqueles que esperam em Deus. E aí, a dose de cura para você nessa manhã de segunda-feira é: espera, pois, em Deus, pois Ele não vai te decepcionar, pois Ele atenderá os desejos do teu coração na hora certa, no dia certo, no momento certo. A resposta dele virá sobre a tua vida, em nome de Jesus, MDC. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. É isso aí, a nossa sala já está preparada. E toda sexta-feira um testemunho para realmente edificar a sua fé. Como nós amamos esse dia e saber aquilo que o Senhor Jesus tem feito na vida de tantas pessoas. E hoje, sexta-feira especial, nós temos culto de casais. Hoje, a partir das 20h30, lá no Campus Cabana. E a gente trouxe aqui um casal muito querido, com uma mudança de história daquilo que o Senhor Jesus fez na vida deles. Então agora eu já queria te pedir nessa manhã, compartilha esse link com alguém, manda agora para alguém que precisa realmente de um renovo do Senhor, para a tua vida, para a tua área sentimental, para a tua área dos seus relacionamentos, para a tua área profissional, porque o Senhor mudou a história de vida desse casal que está aqui com a gente.
Sejam bem-vindos, Aline, Rodrigo, obrigado realmente pela participação de vocês. Sejam bem-vindos aqui. Obrigado por ter aceito o convite de compartilhar com todo mundo que está em casa o que o Senhor fez na vida de vocês. Obrigado, a gente que agradece. Bem-vindos ao programa Experimenta. E um testemunho, gente, de restauração, né? Isso. Deus fez grandes coisas no relacionamento de vocês, no casamento de vocês. E estamos aqui para compartilhar. Podem se apresentar. Fiquem à vontade, Vocês fiquem estão tranquilos, em estão em casa. Aqui, ó, a gente faz uma sala justamente por conta disso. Para se sentir em Pra casa. você se sentir em casa, então sintam-se em casa. E aqui, ó, é aquilo que a gente falou, não tem ninguém assistindo. É só a gente Aqui que no tá aqui, estúdio, aqui no estúdio. Vai que aqui, compartilha com quem tá em casa realmente. O que o Senhor Jesus mudou na vida de vocês nesses últimos anos. Ah, legal. A gente se conheceu lá atrás, em 2002, né? Jovens adolescentes no colégio. Nos conhecemos em 2002, nós estudávamos juntos na mesma escola, né? E nós tínhamos ali alguns amigos em comum. E foi através desses amigos em comum que a gente acabou se conhecendo. Começamos ali a nossa história, né? Enfim, na época ela já era convertida, né? Você se converteu aos 15 anos, né? Conheci o Senhor com 15 anos, né? Conheci de ouvir falar e aí a gente vai vendo que ao longo desse testemunho a gente vai perceber que nós o conhecemos de andar com Ele, né? Ao longo da história, mas com 15 anos eu comecei a frequentar a igreja, aceitei Jesus, comecei a conhecer a palavra, né? Não vinha de uma família de berço cristão, mas muitas coisas aconteceram nesse caminho, eu me desviei ali em algum momento e conheci o Rodrigo no colégio, foi amor à primeira vista, mas só da minha parte. Da parte dele nem tanto. E depois nós fomos para a faculdade, fomos fazer outras coisas e nos encontramos para vocês, né, para os pastores verem que nós somos tão antigos que foi pelo Orkut, que a gente se reencontrou. Mas agora, né, o ano que vem nós fazemos 15 anos de casado, então já tem um tempinho. E lá em São Paulo, né, nós somos de lá, nos reencontramos no Orkut, começamos a namorar, né? Eu não frequentava mais a igreja, o Rodrigo era aquela turma que não gosta de igreja, não gosta de crente, Era tem o os cara vizinhos que crentes tinha barulhentos. Aversão a crente. Algumas versão. experiências ruins, assim, totalmente ruins. Assim, aqueles maus testemunhos, né, que às vezes acontecem e ele viveu um pouco isso. E nós começamos a namorar, né? E foi um namoro curto, foi um namoro rápido, porque os meus pais vieram para São José do Rio Preto. Então me vi ali sozinha, meio que vamos casar, pedir ele em casamento, né? Vamos casar. Foi ao contrário. Porque começo da vida, os dois também com uma situação financeira assim, apertada não, né? Apertada era o confortável, era bem ruim mesmo. E nós casamos, só casamos no cartório, né? Nós não estávamos frequentando a igreja. E foi um primeiro ano de se entender, né? Aquele primeiro ano já da adaptação do casamento que a gente sabe que não é fácil. Mas foi muito desafiador, né? Nós tivemos uma torcida contra ali já de cara, começando uma torcida contra fisicamente, espiritualmente falando. E perto de completar um ano, assim, com o nosso primeiro ano de casado, nós nos separamos, né? Foi um choque para mim muito grande, emocionalmente. Eu fiquei no chão, assim, eu fiquei arrasada. O Rodrigo resolveu sair de casa, enfim, foi um momento muito traumatizante ali para mim, nessa tomada de decisão. E quando a gente fala do primeiro ano, eu acho que é o mais difícil, né? Sim. Porque é uma adaptação, são duas pessoas que foram criadas de formas diferentes, que têm costumes diferentes, Exatamente. que para um é normal dormir, vou dar um exemplo básico, para um é normal a louça dormir na pia, para outro Pra não outro pode não. ter uma Exato. louça na pia. Exato. Então, o primeiro ano é aquela construção. É deixar o orgulho de lado em algumas atitudes, é falar assim, eu preciso me entender, é querer se entender, mas aí as circunstâncias vai pressionando, então o primeiro ano é muito difícil. Eu acho que o primeiro ano é o difícil. ano que a gente exerce a grande cabedoria de entender o que é o casamento. Exato. E o grande problema é que a gente não tem essa sabedoria. Sim. Né? E não é ensinado. Diferente de muita coisa que a gente passa na nossa vida, né? A vida física, a nossa vida escolar, a gente aprende muito. Mas a gente não aprende, infelizmente, sobre estar casado. E realmente é algo que a gente precisa E é aí investir. que eu vejo que o divisor de águas, a importância de você estar dentro de um ministério onde você vai ser acompanhado enquanto Sim. namorado, enquanto noivo, né? Você caminhar com pessoas que têm mais experiência, você pode se aconselhar
Porque muitas vezes a gente pode procurar, por exemplo, os pais, mas você pode ter pais que têm casamentos destruídos, que foram infelizes, vem de uma separação. Que eu ia falar então, agora. quando você tem ali uma assembleia de vozes nesse tema, no sentido de, olha, né, tô dentro, por exemplo, hoje os casais que estão dentro da cabana, que podem buscar o Ministério de Casais, já vai queimar toda essa parte que foi muito difícil pra gente. E naquele momento, sempre assim, né, o Senhor é muito misericordioso, né? E naquele momento que aconteceu isso, o Senhor me chamou de uma forma, eu me entreguei. Realmente, assim, eu só tinha o Senhor e um cachorrinho que eu ganhei na ocasião. Ele era um cachorro super pentecostal, porque eu acordava Cassiane, aquela coisa. E eu morava em São Paulo, né? Então eu passei lá, vim aqui para passar uns dias com os meus pais. E eu recebi uma palavra de uma mulher de Deus, assim, que o Senhor ia restaurar o nosso casamento. E eu me apeguei àquela palavra e fui fazendo a minha parte. Foi quando eu comecei a frequentar uma igreja lá em São Paulo. Comecei pela célula, olha a importância de ter uma igreja onde você tem grupos, onde tem células, ainda mais uma igreja que é muito grande. E eu fui acolhida nessa, o Rodrigo foi para outro estado, ele estava no Espírito Santo, aí o Espírito Santo foi profético. E aí eu fui acolhida na célula, comecei ali um novo caminhar, entender, então eu ia sempre aos cultos de mulheres, né? O Senhor começou a falar comigo, me ministrar muitas coisas. Acho que foi uns 2, 3 meses, nós começamos a não falar, ele começou a me ligar lá no Espírito Santo, essa conta veio alta. É muito interessante nesse período que eu ainda não frequentava a igreja, tudo, mas o Senhor falando muito comigo, sabe? O Senhor falando muito comigo e eu sonhava com ela vários dias, até que um dia, isso é bem interessante, um dia eu levantei e o Senhor falou comigo, liga pra ela. Liga pra ela. E aí, quando eu liguei pra ela, ela tava esperando a minha ligação. Porque ela tinha sonhado também na mesma noite que, ele vai voltar agora. Ele tá pronto. Tipo assim. E quando vocês se separaram, fizeram um divórcio. Nessa primeira vez, não. Nessa primeira vez, não. Foi emoção nesse caminho. Essa primeira vez foi eu que decidi, né, sair de casa. Porque, enfim, a gente tava vivendo uma situação em que eu amava tanto ela que eu não queria fazê-la sofrer. Então, era uma situação que eu falei, não, vou optar por sair de casa. Então, eu saí. E aí, depois disso, houve, né, esse primeiro contato, liguei para ela, a gente começou a se conversar e nós voltamos. O Senhor ali preparou e nós voltamos. Mas isso nós estamos falando aí meados de 2010. Eu costumo dizer que, apesar de... tudo bem, voltamos, mas... Aquele seria o momento de buscar, por exemplo, né, uma terapia de casal, um acompanhamento pastoral, porque foi assim, voltamos mais machucados, né? Eu com os meus machucados, ele com os dele, mas nesse momento que o Rodrigo conheceu o Senhor, né? O Senhor foi muito claro comigo, deu uma instrução assim, compra uma Bíblia, dei para ele tem essa Bíblia até hoje, não chama para ir na igreja, não fala, e porque, né, a Bíblia fala sobre a mulher ganhar o marido no proceder dela. Então, eu falava para ele, hoje eu vou na célula, hoje eu vou ao culto. E ele, tudo bem. Mas eu não falava mais nada. Ela foi me pegando pelo estômago, né? Um dia tinha uma festinha, vamos lá ter uma festinha. Uma crente quase não come, né? Então, isso que você falou, Aline, é muito importante. Porque às vezes o casal tá sofrendo, tá passando por problemas, né? Tá com feridas abertas e mesmo assim não busca ajuda. Então, isso é muito importante. Se você vê hoje que o meu relacionamento precisa de ajuda, se você fizer uma análise hoje aí na sua casa e você falar assim, eu preciso de ajuda, busque ajuda. Não é vergonha, né? Na realidade, eu acho que todo casal precisa de ajuda. Até aquele que acha que não precisa, ele precisa de ajuda. Porque o casamento é uma escola. A gente tem que aprender todos os dias. Conviver com o outro não é fácil. Não é fácil você conviver com uma pessoa que ela pode ser ou igual a você, o que já é insuportável em alguns momentos, ou ela pode ser completamente diferente de você, o que também é insuportável. Porque ninguém gosta de ser confrontado o tempo todo. Então, conviver com alguém que é o oposto de você também é difícil. Viver com alguém que é igual é difícil e alguém que é o oposto também. Então, a gente precisa, e isso é muito importante que você falou, né? Ao invés de nós termos voltado ali, ter buscado uma ajuda, entender o que aconteceu, onde é que a gente se desligou, que a gente precisa realmente retomar. E também é um momento de, eu acho que também faltou maturidade, faltaram muitas coisas, mas
falta muito de você se despir, né? No sentido de, olha, foi isso, me perdoa, foi isso que me impulsionou. A sinceridade, né? E aí nós voltamos, o Rodrigo num dia falou pra mim assim, me ligou e falou, quero ir lá na sua igreja. E eu, comecei a orar, enfim, o Senhor preparou, ele naquele momento começou a caminhada dele, e eu falo que Deus foi tão carinhoso com o Rodrigo, até porque sabia dos machucados dele, que o Rodrigo é muito, muito, muito palmeirense. E a igreja, naquele momento, preparou o batismo no Clube do Palmeiras, porque era ali do lado. E foi a única vez que teve esse batismo lá. Então, ele foi lá no lugar, sabe, ele estava com a toalha do Palmeiras. Parecia uma criança. Parecia uma criança, nossa. Exatamente. Nossa, O parque de diversão. Exatamente. Isso foi muito legal, esse assim, cuidado cuidado assim, de essa Deus. pequena Foi. coisa na vida do Rodrigo. E nós começamos ali, né, célula e frequentando culto. Só que aí passaram-se uns 2 anos. Quase 2 anos, quase né? 2 anos. A gente, da minha conversão até o momento que nós tivemos uma segunda crise, demorou ali 1 ano e meio, mais ou menos, né? Mas é importante, assim, que hoje, né, olhando para essa história, nós abafamos um assunto, porque nós não voltamos lá, senta aqui, vamos falar sobre o que aconteceu, por quê, como a gente evita. Sabe aquela reunião de lições aprendidas quando se termina um projeto na empresa? Nós não fizemos e, assim, a vida foi acontecendo, o Rodrigo foi conhecendo a palavra, se apaixonando. E eu no fundo do meu coração, acho que tinha uma coisa até inconsciente do tipo, machucou, vai fazer de novo e tal. E aí, na nossa vida profissional, logo que eu comecei a trabalhar, eu já iniciei a trabalhar na área de recursos humanos e fiz minha carreira ali. O Rodrigo fez faculdade de Direito, não se encontrava, não era muito o perfil dele. Aí ele foi para a área financeira, até que ele foi se encontrar na área da contabilidade, que é onde ele trabalha hoje. E eu comecei a ter propostas no trabalho, fui crescendo na profissão. E eu comecei a olhar mesmo, e eu falo isso com coração muito aberto, porque eu sei que tem pessoas que passam por isso e a gente tem que ser muito honesto e falar. Eu falava, mas ele não deixa eu gastar, mas agora eu tô ganhando mais, eu ganho mais que ele, então eu tenho direito a fazer. Sabe aquela coisa, eu tenho direito, né? O mundo vai acabar amanhã, eu quero ir gastar tudo. E foi um momento onde eu perdi, de fato, o que era ele como sacerdote da família, e a gente não entende muito o que é essa submissão bíblica, né? Porque muito se fala da submissão, mas também existe a parte onde ele deve me amar como Cristo amou a igreja, né? Então, se eu estou embaixo de um amor como esse, ser submissa vai ser muito fácil, né? Vai ser muito simples. Então, e o Rodrigo tinha questões também a tratar com o dinheiro, e eu também, mas eram questões opostas, né? Enquanto ele queria economizar muito, eu queria comprar a cidade. E isso me veio ali um sentimento de, eu não quero continuar nesse casamento, né? Não preciso disso. Uma vez ele também pulou fora. Bem-sucedida. Porque eu preciso de alguém comigo. Eu vejo casamentos que são infelizes, eu vejo mulheres que deveriam ser, que teoricamente são submissas e o homem faz o que quer. Então, né, a Bíblia fala isso, né? Existem 2 senhores, né? O Senhor e o dinheiro. Então, quando você vai pro senhorio do dinheiro, é muito complicado. E aí eu, assim, acordei um dia e falei pra ele, olha, não dá mais, eu não quero continuar nesse casamento, mas dessa vez eu quero o divórcio. Porque eu coloquei isso na cabeça, assim, eu quero o divórcio. Também, mais um erro, né? Nesse momento a gente já andava com o Senhor, e dentro do nosso ministério, né, no ministério que nós fazemos parte, nós deveríamos ter buscado um co-supervisor, um líder de casais, mas eu estava muito convicta de que não quero, é isso e acabou. Então, a princípio, estavam vivendo uma crise. Sim. Dentro de casa, mas para fora, para todo mundo perfeito, Cacau perfeito. Olha eles, que graça, ela trouxe ele para Jesus, e em casa eu falava, eu não quero continuar nesse casamento, o Rodrigo não deixa eu gastar, sei lá, R$1, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. E por fora, né, tava assim, imagina. Talvez tem muita gente que está assistindo a gente aqui agora e vivendo realmente isso dentro da tua casa, né? Sim. Dentro da tua casa, ali um ambiente, um cenário de guerra, a confusão tomando conta de tudo aquilo, porém, né, para o mundo, para toda a sociedade, você está vivendo uma aparência perfeita. Isso mesmo. E o que aconteceu depois disso tudo? Ali, assim, né, resumidamente, eu falo que a gente vai escrever um livro ainda dessa história, porque vale a pena.
nós decidimos, nos separamos, eu fiquei na casa que nós morávamos, ele foi para casa da mãe dele. E aí vocês se divorciaram? Não, aí nós ficamos separados, tentamos voltar dali 1, 2 meses, fizemos uma viagem, assim, segunda lua de mel, foi horrorosa. Eu falo que a gente tem que voltar a fazer essa viagem de novo, porque foi traumatizante, assim, nós brigamos por imã de geladeira, sabe aquela coisa? Meu Deus. E aí eu voltei e falei, não, quero divórcio, quero divórcio. E aí fomos, né, era a mesma advogada para cuidar das duas partes. E eu falava assim, olha, esse dia não pode, que é aniversário do Rodrigo, eu não quero magoar ele. Esse dia sim, esse dia... E aí nós fizemos o divórcio, né? Fomos ao cartório, resolvemos, enfim, tinha outras questões para resolver. E claro que o Rodrigo foi viver a vida dele, né? Assim, ele queria muito, ele vinha em casa, ele falava, vamos voltar. E eu falava, divórcio! Eu gritava assim pela janela, divórcio, não quero presente, quero divórcio. E aí o Rodrigo continuou na igreja e eu me afastei porque em muitos momentos a gente tem, eu acho que, 2 medos. A culpa traz isso, mas o medo de ser julgado. Aonde eu deveria ser o lugar de eu ser acolhida e tratada, eu, em alguns momentos, fui julgada. Então, eu fiquei com qual a sensação? Esse lugar não é para mim. E a igreja é para todo mundo, né? A igreja é o lugar para quem está doente, para quem está com problema, para quem está com dificuldades. Eu não recebi eu não fui acolhida dessa forma. Vem cá, olha, vem, senta aqui. E não, então eu me afastei da igreja, o Rodrigo continuou indo à igreja. E o Senhor começou a tratar os dois. Mas foi um tratamento assim... De choque. Hardcore, sabe? Porque pra mim eu comecei a me sentir muito sozinha, eu comecei a questionar muitas coisas, eu vi que aquela vida, porque eu vivi uma adolescência tardia ali, né? Porque eu quis viver tudo que eu não tinha vivido até hoje. E você, nesse momento, focada no seu trabalho. Isso, trabalhando muito ali, não, minha segurança é o trabalho, né? Minha segurança vai ser o dinheiro. Você afundou ali, porque era o teu escape, né? Sim, porque ali onde a gente tem essa pseudo certeza de que você tem controle de alguma coisa e que isso vai te dar uma segurança. E você, Rodrigo, nessa época tava como? Nossa, nessa época eu tava enfiado dentro da igreja, né? Olha só. A diferença. A diferença. Quando vocês se conheceram, o Rodrigo não queria saber de Jesus. Não queria saber de crente. Não queria saber de crente, porque foi embora para o Espírito Santo na primeira crise para trabalhar, para buscar a tua vida profissional. E você ficou aqui buscando a Deus, né? Concentrada no Senhor. Não trataram, não realmente aprenderam com todo o cenário, e aí a história inverte e muda. E como foram os teus dias? O que você vivenciou nesse período? Nesse momento, pastor, eu vivenciei assim o cuidado de Deus, né? Porque nessa última vez onde a gente tentou uma segunda lua de mel e não deu certo, foi horrível como ela falou. E a gente falou, não, então agora não dá certo mesmo, a gente vai se divorciar. E aí foram, assim, períodos onde eu estava todos os cultos na igreja, eu entrei no ministério infantil na igreja, sabe? Comecei a cuidar das coisas do Senhor. Que a palavra diz que quando a gente cuida das coisas do Senhor, Ele cuida das nossas. Amém. E aí foi um período em que eu senti o cuidado, assim, as pessoas me acolhendo. Da mesma forma que acolheram ela naquele momento, as pessoas me acolheram e me guiaram e cuidaram de mim, das minhas feridas. E o Senhor foi trabalhando, foi falando para mim, olha, eu vou cuidar de você, eu vou trabalhar você, eu vou trazer a pessoa certa para você. E eu orava, eu falava, Senhor, se não é a Aline, a pessoa que o Senhor cuidou para mim, me mostra. E eu pedia várias confirmações para o Senhor. E aí a gente caminhando, ela no trabalho dela, eu no meu, os dois começando também a se deslanchar, ela já mais do que eu no trabalho, né? E aí um dia eu chegando na faculdade, nós estudávamos na mesma faculdade, eu estava saindo da faculdade e ela chegando na faculdade, né? E a gente se encontrou, começamos a conversar ali, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e nessa conversa, todas as confirmações que eu havia pedido, sei lá, 6, 7 meses atrás, naquela crise, ali naquela conversa foram se confirmando, sabe? Tudo. E aí eu falava para Deus, mas Deus, eu já me divorciei dessa mulher. O que vai acontecer? Mais, né? Eu falava, Senhor, me ajuda. E aí nesse dia, rolou um beijo no final do encontro. Aí eu falava, mas Senhor, eu já me divorciei, por que está acontecendo isso? Aí o que aconteceu? Qual que foi a nossa sacada em Deus? Vamos orar, vamos pedir confirmação. E a gente passou um período de oração, de jejum.
cada um num lugar igual namoro. Eu Cada um na sua eu na minha Cada casa, um na ele sua lá na mãe casa. dele. E aí a gente começou esse período. Aí, a gente recebeu confirmação. Aí a gente buscou o aconselhamento dos nossos co-líderes. E aí foi todo um processo, sabe? Vamos fazer agora como Deus pede pra gente fazer. Isso que eu ia falar. Né? Aí é você trabalhar da maneira certa, né? Exato. A nossa aliança de casado, nós usávamos na mão como se fosse noivos. Eu lembro de nós íamos na igreja no culto de casais, eu lembro muito disso. Tinha um sorteio assim, por exemplo, final de semana no lugar tal. Eu falei pra ele, se a gente ganhar, a gente não pode ir. Porque nós não somos casados, nós estamos namorando. Então nós vivemos essa vida em santidade por um período. Nós buscamos os líderes da igreja, nós fomos, olha, nós queremos casar num culto. Nós fomos até o cartório, nós marcamos, né, o casamento e aí foi aquela coisa, mas vocês vão casar? Mas vocês já casaram já? Mas cadê as averbações? Não, nós casamos, nós casamos mesmo os dois e agora a gente vai casar de novo. E aí nós reunimos, né, alguns amigos. Nós marcamos um casamento na igreja e nós mudamos de casa. Foi um tempo, e o Senhor sempre falava para mim que a honra da segunda casa ia ser maior que a da primeira. Exato. Isso foi em 2013, então esse ano fazem 10 anos desse segundo casamento. Nós não contamos assim esse delay, a gente fala que a gente ia fazer 15 anos de casado no mês, porque fica mais fácil para contar. Mas o Senhor começou a trabalhar e assim, acho que é importante falar porque quando você está nessa situação e alguém fala, olha, o Senhor vai fazer uma coisa. Mas o que a gente fala aconteceu, nós somos prova viva, nós somos testemunho disso. E ali começou uma transformação na nossa vida em várias áreas. Por quê? Porque a gente se entregou verdadeiramente aos cuidados do Senhor. Exatamente. Quando o Rodrigo orou e falou, Senhor, faz tua vontade, a gente sabe que a vontade do Senhor não é que o casamento seja destruído. Mas ele genuinamente não pediu para voltar com a Aline. Ele falou, Senhor, faz tua vontade. Então nós, demos vários passos em fé. Alugamos um apartamento, porque antes a gente não pagava aluguel, morávamos na casa dos meus pais. Foi um começo difícil, porque né, nós não tínhamos ali os dois ganhando o mesmo salário, então nós moramos... essa época foi uma época legal que eu falava que a gente vivia em clima natalino, pastor. Porque nós não tínhamos guarda-roupa e as nossas roupas não eram guardadas em caixas de panetone. Meu Deus! Então a gente sempre teve aquele cheirinho de chocotone e panetone. Então, e aí era assim, a gente chegava, montava uma cama, a cama quebrava, ficamos sem cama. Foi uma luta esse começo. Nós não tínhamos sofá, nós não tínhamos cama, nós não tínhamos guarda-roupa. E aí, então, na realidade, vocês viveram ali um novo começo de tudo mesmo. Tudo, zerou. Exato, Zerou. Começou uma nova história. E aí também eu entendi que eu tinha que mudar de trabalho, aquele trabalho não era um ambiente bacana para eu continuar. E o Senhor foi trazendo e a gente foi cuidando da nossa casa e fomos... Sim, e o Senhor foi muito bom, porque em 2013 nós voltamos, né? Em 2014, que seriam 5 anos de casado, nós pudemos fazer uma viagem que era uma viagem dos sonhos que a gente fez. Então, lembra daquela lua de mel frustrada que não deu certo? O Senhor veio com um presente maior, assim, derramou sobre a nossa vida. E nós continuamos ali na nossa caminhada com os desafios de ser casada, porque eu falo que casamento é igual videogame. Quando tá bom, vem a próxima fase, vem as dificuldades. E aí nós estávamos muito imersos na igreja, eu também entrei no Ministério Infantil. Eu ia perguntar isso agora, né? Tipo, e agora, nesse momento, vocês estavam ali no mesmo nível. Isso. Estavam caminhando lado a lado, Sim. profissionalmente, ministerialmente, e isso fez toda a diferença. E nós aprendemos, assim, cada um, né, onde tinha que ser cuidado e tratado, principalmente a questão financeira, porque né, a gente está falando aqui para casais, mas na experiência que eu venho de desenvolver pessoas, na experiência principalmente na igreja, a gente sabe que tem 3 pontos muito difíceis no casamento: comunicação, a vida sexual e a vida financeira. Sempre há alguma coisa nesses 3 pontos, né? E então... A vida financeira, muitos casamentos acabam por isso. E aí nós aprendemos, eu aprendi o que era o sacerdócio, o que era o Rodrigo ser o cabeça da casa e cuidar. E a gente nunca teve isso, o meu dinheiro, o seu dinheiro, imagina, o dinheiro da família. E isso prosperou também a nossa vida profissional. Nós começamos, e aí muitas vezes eu lembro que nesse momento o dono do apartamento que nós morávamos pediu o apartamento e falou assim, como assim? O Rodrigo estava indo falar com ele, porque foi num dia, eu estava sentada no sofá assistindo um culto da pastora Helena Tanuri e Deus falou para mim, agora é a hora de vocês terem um bebê. Isso foi em 2015. Meu Deus. O Rodrigo saiu, ele falou, então ele pediu o apartamento. Eu falei, gente, que loucura é essa? Meu Deus, eu vou ter um bebê, o dono pediu E o nós apartamento. começamos a procurar, e assim, nós estávamos muito atuantes na igreja, então enquanto a gente estava ali trabalhando no Ministério Infantil, aparecia um apartamento e a gente ia ver. O Senhor cuidou das nossas coisas. Nós, ai, olha ali, A família linda. São nossa família linda, a Júlia e a Esther, nossas pequenas. E aí,
A Júlia, né, foi na época que nós engravidamos da nossa filha mais velha. E aí nós buscamos, enfim, tratamentos, porque nós não conseguíamos engravidar. O Senhor falou que dali um ano, né, um dia numa igreja, dali um ano nós estaríamos com a nossa filha nos braços. Essa é a Estherzinha, nossa mais nova. Meu Deus. Ai, coisa linda, né? Ai, o Senhor é bom demais. E nós engravidamos da Júlia mais velha, foi um milagre, né? Ela é o nosso milagre. E ela com a irmã. E o Senhor nos deu a Júlia. E aí vieram os novos desafios num casal com uma criança. E eu louvo a Deus, louvo a Deus pelo homem de Deus que eu sou casada, porque eu amo meu esposo, mas ele como pai é incrível. Eu fui tratada em muitas coisas da Aline criança através da paternidade que o Rodrigo exerce com as nossas filhas. Uau. E ele foi um pai incrível. E foi difícil porque puerpério é difícil, porque ter um bebê é difícil, porque uma pessoa que tende a ser controladora, melancólica é difícil, um bebê. Nós morávamos em São Paulo, só nós dois, então foram os desafios de não ter uma rede de apoio. Mas eu falo que muitas vezes, pastor, as mães ficam, eu não tenho rede de apoio, eu não posso ter filho, eu não tenho rede de apoio. A nossa rede de apoio é o Senhor. A nossa rede de apoio é o Espírito Santo. A gente não sabe o que fazer, a gente ora e fala, Espírito Santo, o que eu faço? Como eu trato essa criança? Como que eu faço? Então, o Senhor tem esse cuidado, Ele está de braços abertos para derramar sobre nós sabedoria, né? E a gente buscou ali no Senhor, e enfim. E aí, né, veio a pandemia, eu adoeci, né? Eu tive um burnout ali, porque olha só, né? Essa vida no trabalho. E o Senhor nos trouxe para São José do Rio Preto, isso foi em 2020, né, amor? 21, que meus pais moram aqui. Eu me apliquei, vim trabalhar aqui, nós viemos com a nossa filha mais velha. Eu falava, a gente não vai ter mais filhos, a gente já tentou e não deu certo. Eu já tô ficando velha. Senhor, eu não acho que a gente vai ter mais filhos. O Rodrigo quer ter mais filhos, mas não vai dar certo. Eu tava muito tranquila assim, não vai ter mais, acabou. Foi isso, foi o que deu para fazer. E nós viemos para cá e quando a gente pensa que... o pastor falou, o bispo falou isso no domingo, né? Tem um despojo, superabunda, porque nós chegamos, o Senhor abriu portas de emprego, o Senhor já tinha sido bom com a gente, e eu engravidei da Esther. Surpresa, achei que era Covid. Covid vai fazer um ano. Eu falei, como assim ali? Nossa. E sabe o que ela me contou, gente? Até falei assim, que o Bernardo não pode ficar do lado da Júlia. É verdade. A Júlia é a mais velha. E ela contou pra nós, né, que a Júlia acordava e falava, mamãe, eu vou ter uma irmã. Não era Sim. isso? Orava todo dia. Profeta! Senhor, ela falava, Jesus me dá uma irmã, amém. Jesus me dá uma irmã, amém. Aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falava, pô, Rodrigo, a gente não vai conseguir engravidar de novo. E aí eu falava, talvez venha uma criança maior, né? Mamãe e papai adote. E ela ria assim. E ela falava assim pra mim, né? Pensava, mulher de pouca fé. Vai vir, mamãe, da sua barriga. Olha Meu só, Deus. gente. E depois, foram 3 meses, eu engravidei. Eu descobri a gestação, já estava assim, no 2º mês. E eu comecei a ficar com medo. Ai, mas e se não for menina? Eu falava, filha, talvez não seja uma menina, seja menina. Ela ficava, não, mamãe, Jesus vai dar uma menina. E, obviamente, veio a menina, né? Assim, como as crianças são puras, Meu né? Deus. Para os puros, tudo é puro, né? A palavra fala. E ela, enfim, eu levei uma gestação, foi uma gestação muito desafiadora. Foi uma gestação onde eu tive muitas complicações de saúde, tive doenças, tive sangramentos, tirei a habilitação, bati o carro. Mas eu sabia que o Senhor tinha propósito nessa gestação, o Senhor tinha propósito com a vida da Esther. E a Esther chegou. E com a Esther eu gerei a minha empresa, assim, foi uma época que nós geramos sonhos. Sim. E o Senhor foi muito claro, falando que era para eu sair do mundo corporativo e empreender. Eu falava, imagina, eu não posso. E eu me sentia como se eu fosse o alicerce da família. Acho que Jesus riu e falou, querida, sou eu, né? Não é você. E nessa época o Rodrigo começou a deslanchar no trabalho dele, a crescer, a ser reconhecido. E o Senhor foi derramando. E eu... abri minha empresa no final da minha licença maternidade, no final do ano. E ela chama Emaús, que foi o nome que o Senhor deu, por conta do caminho para Emaús. E aí, nesse caminho, o Rodrigo, eu não quero mais ficar em Rio Preto. Ai, pastor, sempre tem uma dificuldade lá. Eu não quero ficar em Rio A vida do Preto. crente nunca é fácil. Não, né? olha, a luta do crente sempre é A luta do crente difícil. é diária. Eu não quero ficar em Rio Preto, eu não quero mais ficar em Rio Preto, eu não gosto aqui. A única Saudade coisa dos que eu amigos, né, de considerava... São Paulo. Aqui é muito quente. né? Eu só falava isso.
Só que eu falava pra ele, amor, como a gente vai colocar um bebezinho na mala, né? Uma criança grande voltar lá, nós não... Aqui eu tenho meus pais, a minha família, aqui a gente tá a 5 minutos da escola, eu não tô mais trabalhando. Eu ficava pra ele, vamos orar, o Senhor tem propósitos de nós estarmos aqui, vamos orar, vamos orar. Isso foi no começo desse ano. Aí um dia assim, né, eu queria ir embora. Eu falei pra ele, vamos ver uma casa? Aí ele falou, mas a gente começou uma casa, não sei, nós morávamos mais longe, morávamos mais perto dos meus pais e nossa vida, né, trabalho, estava aqui, Sim. depois a escola da minha filha estava mais perto. Aí a gente falou, por que a gente não compra um... E nós nunca tínhamos comprado um imóvel. E eu tinha uma coisa pra mim que era muito difícil comprar um imóvel. Era muito burocrático, tinha que ter muito dinheiro, e aquela coisa limitava o agir do Senhor. Eu falei, tá bom, Jesus... Se o Senhor for dar o imóvel pra gente, eu coloquei umas condições que a gente ia usar. Né? Tem que ter assim, tem que ter isso, tem que ser assim. E na maneira de pagar vai ter que ser assim. Eu fui muito ousada. Específico. Fui muito específica e no momento de desafio econômico, né? Mudança de política. E aí nós começamos a procurar e nós achamos um lugar... Do jeitinho. Do jeitinho. Não foi mais, foi melhor. Foi despojo. Foi despojo. Foi despojo. E eu falei pra ele assim, e aí isso veio pra Aline... para dizer assim, não era na sua força, nem na sua competência, nem no seu salário que o senhor ia fazer. No financiamento do imóvel foi só a renda do Rodrigo. Olha só, o trabalhar, né? Eu não estava, né, trabalhando assim, CLT. Nós compramos o... Aí nesse início, o Rodrigo falava, minha filha falava, a gente precisa ir na igreja. Porque a gente não estava se encontrando aqui, ela falava, eu quero ir na igreja. Eu quero ir na A gente não vai na igreja, A gente não vai na papai? igreja, eu quero ir na escolinha. E uma prima minha falou, vocês conhecem a cabana? Minha mãe falou, eu conheço, eu não perco um programa de de manhã, eu não perco um programa durante a semana. E nós fomos conhecer. E eu falei, né, eu contei isso. Jesus nos recebeu aquele dia. Porque eu fui recebida por uma irmã incrível do voluntariado, que me honrou. Falou, vamos na sala VIP da mamãe. Eu falei, gente, como assim sala VIP? Eu não posso, o bispo vai me expulsar se eu chegar nessa sala. E eu cheguei lá, eu fui acolhida, não tô dizendo pela sala, mas o amor, a honra, eu me senti... E eu percebi que não era uma comigo, era com todos. Não foi uma especial pra ali. Mas foi Jesus que me recebeu aquele dia com a minha bebê e eu falei pro Rodrigo, eu estou encantada. E Jesus tinha que te tratar, né? Sim. E hoje a gente vê assim, que de um casamento de 5 anos que passou por um divórcio, vocês foram restaurados completamente. Sim, em amém. todas as áreas. Todas as E áreas. agora, Rodrigo, Aline, o que eu queria pedir pra vocês? Talvez tenha algum casal que está nos assistindo agora que esteja na época que vocês estavam separados. Que talvez tenha um pouco de esperança, mas ainda não acredita totalmente na restauração. O que você falaria para esse marido, ou Rodrigo, para esse Olha, homem? eu falaria para você o seguinte, que o Senhor, Ele faz nova todas as coisas. Amém. Você precisa confiar que o Senhor, Ele é um Deus que Ele faz de ossos secos um exército. Você precisa saber que você é o sacerdote da sua família. Você precisa assumir o seu papel como sacerdote da sua família. Como aquela pessoa que vai cuidar da sua família como Jesus cuidou da igreja. Você precisa amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Ser um pai como Deus é um pai para nós. Então cuide da sua família, busque ao Senhor. O Senhor tem todas as respostas. A palavra tem todas as respostas. Então busque ao Senhor, que o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é a nossa luz. Amém. E você, para a mulher que está lá em casa, nessa situação? Muitas vezes nós nos machucamos e é fácil para você falar isso, porque você já passou por isso, mas busque ajuda. Busque ajuda no seu ministério. Caminhe, é importante caminhar debaixo de um pastoreio. É importante buscar liderança. Não olhe para o seu esposo como hoje em dia falam. Os homens são assim. Olha para ele. Se não existe, se você está buscando e você não acha amor, honra a vida dele. Respeite a vida dele. Ore por ele. Ore pela sua família. Ore a palavra. Nós não somos daquelas que retrocedem. Olha para o alvo. Ora, ministra. Eu não consigo ver a Aline com os olhos físicos. Ministra. Começa a falar, começa a profetizar o que você vai viver, coisas novas, a cura, a restauração. Procure uma ajuda psicológica, procure uma ajuda médica, procure uma ajuda. Não faça sozinho, é difícil caminhar sozinho. E a palavra fala que é melhor que sejam dois.
Então caminhe, busca a liderança, busca uma igreja onde você se sinta amada, acolhida, como nós nos sentimos. E, enfim, nós também estamos à disposição para falar disso, para orar por vocês, mas dobra os joelhos e busca o Senhor. Amém. Isso é o mais importante, né? Sim. Nós vamos orar junto daqui Amém. a pouquinho, né? Mas antes, né, eu queria só reforçar um convite para você que está nos assistindo nessa manhã. Hoje, a partir das 20h30, nós temos o nosso culto de casais lá no Campos Cabana com o pastor Mac Anderson. Um tempo preparado pelo Senhor para você e para o teu relacionamento. Então, não perca essa oportunidade. Esteja com a gente. Pastor, não sou de Rio Preto e eu quero e eu preciso estar aí. Esse culto será transmitido. Normalmente nós não transmitimos os nossos cultos de casais, mas esse será transmitido. E nós temos uma rede de apoio também online para você e para o teu casamento. Então esteja com a gente hoje também a partir das 20h30. Porque é buscando em Deus, né? É isso aí. Que todas as coisas são restauradas. Toda essa mudança de história que a gente acabou de ouvir, e tem muito mais para eles compartilharem, é por conta do tempo realmente, tudo teve o Senhor envolvido. Amém. E só foi possível através da mão dele. Amém. E vamos também agora, amor, antes da gente encerrar e terminar, a gente precisa ficar muito bem informado com o nosso Time News. E eu sei que o Time News de hoje está super especial. Teve até pedido de namoro, Verdade, gente. Vamos ver como que foi esse Time News super especial. Sexta-feira, ontem foi feriado, muita gente aproveitou para descansar. Vamos às notícias de hoje aqui no Time News. Contribuinte tem até o dia 29 para aderir ao programa de pagamento incentivado, o PPI da Prefeitura de Rio Preto, onde oferece até 100% nos descontos de juros e multas. A Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria da Fazenda, promove até o próximo dia 29 de junho o programa de pagamento incentivado, PPI, que prevê até 100% de descontos nos juros e multas para acerto de contas na maioria dos débitos municipais. Até o momento, mais de 6 mil contribuintes já aderiram ao programa. No parcelamento, entram multas de dívidas vencidas até dezembro de 2022, contemplando débitos de IPTU, ISS e taxas municipais. Lembrando que não entram no PPI dívidas relacionadas a ISS retido na fonte, multas de trânsitos e dívidas com a Incop, a Empresa Municipal de Construção de Casas Populares. Não entram também débitos de água e esgoto e Simples Nacional. Você que se interessou para fazer adesão pode ser feita pela internet no endereço eletrônico www.riopreto.sp.gov.br, que vai estar aparecendo na sua tela, ou também fazer o agendamento no Poupa Tempo ou na Prefeitura da Região Norte, de forma presencial. As unidades estarão abertas nos dias 9 e 10 para atender os contribuintes interessados. Então você aí que porventura tem algum débito com a Prefeitura de Rio Preto, procure uma das unidades, ou como eu já relatei aí na sua tela, vai estar aparecendo o site, e vai então, faça aí o parcelamento dessa sua dívida. O 13º dos aposentados já começou a cair na conta. O governo anunciou no último mês de maio que antecipará o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas. Os depósitos serão feitos em duas parcelas, que começam a ser pagas no final de maio e vão até julho. Mais de 30 milhões de pessoas serão beneficiadas pelo adiantamento. Ao todo, haverá um repasse da União de 62 bilhões e seguirá o calendário atual do INSS, que começou no dia 1º de maio de 2023. Então você que é aposentado e pensionista se interessou, procure a sua agência mais próxima aí e vá tirar o seu saldo, porque provavelmente você já recebeu, ou agora no comecinho de junho você vai receber esse adiantamento da primeira parcela do 13º. E pra gente fechar o Time News dessa sexta-feira, todo mundo sabe que segunda-feira é dia dos namorados, dia 12. E olha só que legal essa notícia que aconteceu aqui no Campos Cabana. Todo mundo sabe que os nossos cultos, o culto principalmente de domingo das 18 horas, há intérprete de Libras. Então tem uma galera que vem aqui, eles ficam ali na frente, posicionados, e há todo um intérprete onde eles vão acompanhando desde o louvor até a palavra. E um casal, eles já estavam orando há cerca de 3 meses e no último domingo ela foi pedida em namoro. Você tá vendo aí na sua tela o pedido de namoro que ele fez, né, para ela. E olha só, uma das pessoas comentaram, né, o vídeo
falando da seguinte maneira, né? Os surdos também amam. Linda atitude. Com essa notícia a gente então deseja um feliz Dia dos Namorados para todos vocês. Um ótimo final de semana, bom descanso, aproveitem e até mais. Que lindo, gente! O amor está no ar. É isso aí. E hoje, sexta-feira, tem culto de casais e segunda é Dia dos Namorados. Então já aproveita. E amanhã é seu aniversário, Amanhã é meu meu amor. aniversário. 2 presentes, né? Ó, acabei isso. I love you. Ó, então, aproveita esse período tão romântico, né? Que o amor tá no ar. E hoje esteja com a gente pro nosso culto de casais. isso aí. Vamos orar juntos pra gente encerrar mais Amém, um programa Jesus. Experimenta. Senhor, em nome de Amém, Jesus, Jesus. nós Obrigado, queremos te Pai. agradecer, meu Deus, por esse testemunho Obrigado por essa que oportunidade, edificou Pai. tanto a nossa fé, Pai. Eu quero profetizar agora. Se tem famílias Amém, assistindo Jesus. esse programa que precisam viver essa restauração. Obrigado, Jesus. Espírito Santo de Deus, Amém. entra, Senhor, com a tua provisão, entra com a tua restauração, Amém, Pai. Pai. Em nome Nós de Jesus, cremos Pai. que esse testemunho vai edificar muitas Declaramos, ó vidas. Pai, libertação, Senhor, Pai. declaramos que o Senhor é o Senhor de cada família, Amém, Pai. de cada casamento, Pai. Por isso, restaura, traz à vida Amém, aquilo que Jesus, está morto, Pai. Pai. Nós declaramos essa palavra, Senhor. Abençoa cada filho teu que está assistindo esse Em programa nome de e Jesus, recebendo, Pai, essa palavra em cada lar. É o que nós desejamos, Pai, para essa sexta-feira abençoada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, Amém, Rodrigo, gente. Aline, Obrigada. obrigado realmente Que por testemunho. compartilharem. Obrigada. Deus abençoe grandemente Amém. a vida de vocês. Amém. E pra você que tá nos assistindo, nós esperamos por você hoje às 20h30 lá no Campo Cabana. Pra galera jovem, depois movimento Level Up, depois do culto de casais. E domingão, às 10 e às 18 horas, nossa celebração ao Senhor. Você não pode ficar de fora dessa. Esperamos por você e semana que vem a gente tá de volta. Fiquem com Deus e até tchau. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Esse é um lugar de refúgio, esse é um lugar de adoração. Vamos juntos celebrar uma nova história Deus tem pra você. Cabana Church, Cabana Church, experimenta. Dia 15 de junho, quinta-feira, vai acontecer o Adore São José do Rio Preto. E é isso aí, meu povo de São José do Rio Preto, estamos convidando todos vocês para estarem com a gente. Aumente as suas expectativas por Jesus, porque Ele ama se manifestar nos lugares onde existe expectativa pela sua presença. Chama os seus amigos, chama a sua família, avisa todo mundo e corre porque os ingressos estão esgotando. Vamos juntos, gente, vai ser sensacional. Fala igreja, nós estamos passando aqui para te fazer um super convite, porque dia 9 de junho, a partir das 20h30, nós teremos um super culto de casais especial para o Dia dos Namorados aqui no Campos Cabana, não é não, amor? É isso mesmo. Então, se você é casado, namorado, noivo, você precisa estar aqui com a gente na cabana. Teremos aqui um convidado super especial. Acompanha só quem vai estar conosco no dia 9 de junho aqui no Campos Cabana. Uma família que vive os princípios da palavra fala muito mais alto em favor do evangelho do que todos os sermões que a gente consiga pregar. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. O que você está disposto a quebrar para as paralisias dentro da sua casa cessarem? Pastor, não consigo perdoar. Eu quebro o telhado. Não, orgulho. Pastor, estou com problema financeiro, eu quebro o telhado. Não, o cartão de crédito. Sua riqueza não está nas coisas que você possui, está naquelas que você jamais trocaria por dinheiro. O que é que você está disposto a perder, a quebrar para salvar seu casamento? Pastor, estou sendo tentado, estou cercado, está muito difícil, estou me mandando mensagem, eu quebro o telhado. Não, bloqueia! Então programem-se e estejam com a gente dia 9 de junho às 20h30 para o super culto de casais especial Dia dos Namorados.